Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos novamente aqui no nosso terceiro dia, numa série de bate-papos com nossos candidatos a prefeito do município de Arco Verde. E hoje é o dia de João do Skate, mas antes de passar a palavra para ele, vamos então dar alguns lembretes. Primeiro, aqueles que estão nos assistindo por outras mídias, vai lá no YouTube, se inscreve, assista por lá, bota na televisão da sua sala, assista com sua família, faça comentários e aperte também as notificações para que nos próximos você seja avisado. Queremos nosso agradecimento especial à Rádio Portal do Sertão, de nosso amigo, dirigida por nosso amigo Fábio Santos, a 104.9. Assim que eu saio para trabalhar, no rádio do meu carro já está 104.9, a Rádio Portal do Sertão. Mas aqueles que não estão dentro da área da rádio, não perca não, que é uma rádio excelente. Você vai lá no aplicativo, baixa o aplicativo Portal do Sertão, na Play Store. Vai no seu celular, na Play Store, e baixa o aplicativo. Muito bem, espero que João do Skate já tenha baixado também o aplicativo do Portal do Sertão. Um abraço a Fábio Santos, nossos agradecimentos a todos que fizeram isso acontecer. Muito bem, vamos passar a palavra ao conhecido João do Skate, João Parra, conhecido como João do Skate. João, pode então fazer sua apresentação, sua trajetória na política, como é que foi, como começou, e quem é um pouco de João do Skate. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar vocês pelo espaço aberto aqui, para que a população de Arco Verde conheça as propostas dos candidatos, as intenções dos candidatos e o conteúdo de cada um para o Arco Verde do futuro. Sou João Almeida Parra, mais conhecido como João do Skate, sou formado em psicanálise, em Direito, em História, me formei até com o amigo Jacques aqui, pela ABEP, e a gente tem essa trajetória política, Jacques, desde 2004, quando fui candidato a vereador pela primeira vez, fiquei segundo suplente, 2006 de novo, venho sempre participando das campanhas, das políticas da nossa cidade, interessado no desenvolvimento do nosso município. E com essa trajetória, com essa passagem, com essa construção de história, a gente vem aprendendo muito e acompanhando aí as necessidades da população. E a gente está aqui para fazer parte dessa vez, de forma direta, pleiteando aí, logo amanhã, que é autorizada a fazer a campanha, a gente vai estar aí nessa busca pelos amigos e chegando mais próximo do povo de Arco Verde. João, nosso bate-papo é dividido em dois quadros. Onde vamos debater, vamos dialogar aqui sobre os problemas gerais do município, de interesse geral do município. E, no segundo quadro, nós vamos dialogar a respeito dos interesses dos servidores municipais. Dos servidores municipais que, como já dissemos algumas vezes aqui, não somente porque o Sintema, eu sou servidor municipal também, mas também porque somos 16% da mão de obra aqui de Arco Verde, dos funcionários, aqueles que têm emprego fixo. Muito bem, vamos então pedir para que já seja sorteado o primeiro tema, Primeiro tema. Não se esqueça, enquanto está sendo sorteado aí o primeiro tema, sintonizar na rádio Portal do Sertão, 104.9. Saúde pública e o segundo ponto é educação. Muito bem, saúde pública e educação. Vamos começar por saúde pública. Nós temos, não sei ao certo ainda o dado, mas cortes consideráveis. Eu acho que eu vi ontem ou foi hoje, já cortes consideráveis de repasses na saúde para os municípios, os repasses do governo federal. Como é que seu partido, como é que você tem visto a questão da saúde pública e onde é que o município pode atuar mais para resolver essa situação tão complexa que é a saúde do município? Primeiramente, a valorização dos funcionários, dos efetivos, contratados, comissionados dentro da saúde,
que eu vejo que é uma coisa que há muito tempo em Arco Verde, o passivo é há muito tempo aqui, há 20 anos, principalmente o funcionário trabalha muito triste, no sentido de não ter tido um avanço aí no seu salário, de não ter um avanço no seu plano de carreira, que acredito que nem tenha, que eu vejo só do professor que tem. E eu acredito que a gente deve estruturar, principalmente os postos de saúde, distribuir os remédios nos postos de saúde para estar mais próximo da população. Eu estou falando aqui de proposta para não lembrar de passado, Jacques. Eu estou falando do Arco Verde do futuro, que eu, só pegando um gancho aqui, nas 2 últimas entrevistas dos candidatos que me antecederam aqui no Sintema, só fala de passado, só ataca um ao outro e não tem uma proposta para o Arco Verde do futuro. E a gente vê hoje um sentimento de terror na cidade, já de perseguição política, a gente já vê aí essa desestabilidade, né, essa instabilidade que deixa todas as pastas, todas as secretarias já com medo, e o funcionário com medo não vai tratar bem a população. O funcionário mal remunerado, ele não vai prestar um bom serviço. E eu acho que a estruturação do nosso município, fazer com que a saúde alcance todos os pontos da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, é importante que se faça isso acontecer na prática. Na prática. Eu tenho aqui algumas situações que as pessoas procuram a gente para denunciar, para bater de frente, levar o prefeito, como eu fui assessor de Wellington até 4 meses atrás, estava numa consultoria, iniciei com ele lá como assessor de políticas públicas do gabinete, depois fui para a Arcotrans, e as pessoas sempre nos procuram. E a reclamação não tinha remédio, não tem remédio, profissional de saúde, hoje num posto de saúde a gente vê a dificuldade, chega agora a consulta, o atendimento é na outra semana, e eu acredito que isso deva mudar efetivamente, valorizando o profissional e também acabar com as picuinhas políticas dentro da secretaria. Certo. Eu vou intervir um pouco nisso aí. Você falou que não tem remédio nas farmácias públicas, não é isso? Porque foi centralizado na farmácia do município. Bem. E eu acabei de levantar o dado que possivelmente haverá cortes, não sei ainda quanto mas nos repasses da saúde. E aí, como é essa situação? Porque se vamos ter cortes de repasses, e agora, sem ter esses cortes, já tem falta de medicação, já tem problemas, falta de um PCV dos funcionários, de remuneração. Eu quero dizer no sentido, não tem a falta de medicação. Medicação até que tem, mas a dificuldade muitas vezes da população acessar essas medicações. Porque era nos postos de saúde, em cada bairro, cada comunidade. E agora foi para o Denox ali, ficou ali no centro. Então as pessoas têm que buscar ali. É essa questão que eu estou falando. Tá certo? E quando tem corte, vai cortar na carne de algum lugar, tanto de pessoal quanto das prestações de serviço ou até nos remédios, dificultar mais ainda o acesso da população. Então, o que você está levantando em conta é que houve uma centralização e a pessoa sai lá da Vila do Presídio, por exemplo. Pronto, da Vila do Presídio, lá do Maria de Fátima, e vai para o centro para buscar seu remédio. Para buscar o seu remédio. Isso. Entendi. É só numa questão de organizar para que esse remédio chegue na porta, que são remédios comuns, simples, de pressão, de pressão alta, quem tem, no caso de diabetes, tudo isso eu acredito que poderia ter uma organização, pode ter uma organização para chegar na porta do cidadão. Isso é importante. Saneamento básico, né, que hoje a cidade é coberta 95% do município, de saneamento básico, isso aí já é uma política de prevenção aí, já previne doenças, já ajuda muito no município. Foi feito, né, com o governo Wellington, mas eu acredito que Arco Verde precisa avançar mais. É um Arco Verde do futuro. Farmácias móveis, né, na van, para chegar nas comunidades rural principalmente, que tem maior dificuldade para acessar, vir à farmácia, principalmente se for centralizada. Então, essas farmácias móveis dá para chegar e dá para fazer isso daí no município. Okay. O outro tema qual era? Educação, não é isso? Educação. Muito bem. Na educação me sinto um pouco mais à vontade porque eu conheço de dentro a educação. Já por 2 vezes eu fui professor do município de Arco Verde, né? Sou professor do município de Arco Verde. Teve a oportunidade de 2 vezes, governos diferentes, né? Concursado, e me sinto à vontade para falar sobre esse tema.
Um dos problemas maiores que tem é que a maioria fala essa questão somente dos índices de desenvolvimento, isso, aquilo, e o pessoal fala muito a respeito de escolas de tempo integral. Só escola de tempo integral quase como um mantra. E eu creio que a gente tem outros tipos de escolas também, que não só é de tempo integral. E outras dinâmicas na educação, não é uma coisa só uniforme. A gente tem debatido muito entre os professores isso, mas o debate tem ficado praticamente dentro do universo da educação e não tem se debatido com a população. Ontem, uma pessoa conversando comigo disse que tinha procurado uma escola de tempo normal, de meio período, para colocar o filho. E não encontrou. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Eu acredito que precisa ampliar, né, Jacques? Tanto de tempo integral, de um tempo, no caso, de um período, como você colocou, a estruturação das escolas, uma melhor organização nas escolas, passando aí para uma proposta nossa aqui do nosso plano de governo, também já passeando um pouco em toda a educação, se fala muito nesse plano de carreira para os professores, mas, vamos lá, o que é que o município oferece para que esse plano de carreira aconteça na prática? Você é professor, você sabe, né, bem conceituado no nosso município, você sabe que para um professor hoje, dar continuidade à sua formação em Arco Verde é um local muito difícil, não temos aqui um mestrado, um doutorado, então a formação continuada é muito importante. Uma das nossas propostas aqui foi a criação da creche noturna, para que as mães, as pessoas que trabalham na vida noturna, mototáxi, que tem mulheres hoje, né? Tem dos deliveries, técnica de enfermagem, enfermeira, todo mundo que trabalha na parte da noite não tem onde deixar seu filho. E eu não vejo ninguém se preocupando com esse público que trabalha na noite. Então é um ponto importante também de cuidar das nossas crianças de Arco Verde. E a questão das escolas, eu vejo que falta aí estrutura nas nossas escolas. Estrutura física mesmo. A instalação de ar-condicionado, né, a climatização das salas, que teve projeto, já teve até aprovação, e a gente tem que fazer com que isso aconteça gradualmente, mas que se faça acontecer de fato. Certo. O projeto, mas até agora não viu o ar-condicionado não, viu? Eu acho que tem em algumas escolas somente. O passivo, né? É muito grande, Jacques, de muito tempo aqui em Arco Verde. A gente vê que a falta de estrutura não é de hoje, a reclamação não é de hoje. Como você disse agora há pouco aqui, que é um bate-papo, isso daqui é importante, que a gente vai passear em vários assuntos com a população de Arco Verde. Voltando um pouquinho para a saúde aqui, eu estou me lembrando aqui que na época dos gestores anterior à Zeca, o Wellington, a gente lembra aqui do nosso hospital regional, que era um desastre no atendimento da população. O ex-prefeito derrotado, o ex-deputado federal, que eu chamo o candidato Brasília Amarela, que agora ele sabe o caminho de Brasília para todo canto, onde tem recurso, mas nunca mandou quando estava lá, com a picuinha com a ex-prefeita Madalena. E é importante que se diga isso. Eu estou dizendo isso porque isso causou muito prejuízo para Arco Verde. Poderia ter se avançado mais em todas as pastas em Arco Verde, em todos os setores. E isso não aconteceu. Hoje eu até vou citar um colega aqui, que é de outro partido, mas é um cara que tem uma marca histórica em Arco Verde de luta pela saúde, um amigo Arnaldo Tenório. O amigo Arnaldo Tenório, você quer ver a luta do Hospital Regional, como era antigamente, antes de vir a OS, como era a humilhação da população. Eu vi candidatos falando aqui que Arco Verde, como é que pode uma mãe ter seu filho em outra cidade? Como é que pode uma mãe ter um filho em Recife? Por que não fez quando estava 8 anos e o outro 12? Então, assim, voltando para a questão da saúde, eu acho que esse é o passado, que está dizendo aí, eu até trouxe aqui para vocês, não sei se vocês têm, para o futuro, o plano de governo de cada candidato a prefeito, que é importante, né? Você nota aqui já que a picuinha já iniciou desde cedo. Esse aqui é o nosso, esse aqui da ex-prefeita Madalena e Gilcinho. Você é psicanalista, você vai entender o que eu quero dizer. E esse aqui está assim, ó, lá no sistema. Qual é a diferença dos dois?
Dos três. O vice já Olha. correu aqui. Não, eu estou só passeando aqui, que não vou falar da outra pessoa. Que você diga a diferença. Aí. Isso. Sozinho, cadê o vice? Já está colocado de fora, já está escanteado. Já vai começou a Mostra peteca. pra ir pra frente, que aqui não Pronto, tá aqui. foi pego não, né? Isso é importante. Está aqui o nosso. Está aqui o nosso. Está aqui o de Madalena. E está aqui o do candidato da Brasília Amarela. Cadê o vice? Já está escanteado aqui, está fora. Que é o que a gente já espera para o futuro de Arco Verde. Novas picuinhas, tá? Novas picuinhas, os mesmos resultados, as mesmas receitas do mesmo grupo, que não vai gerar para Arco Verde nada de bom. O golpe está aí, cai quem quer. Também trouxe outra coisa aqui, Jacques. Lembrando da ESA, falando de educação, na época dos ex-gestores, principalmente do candidato do Amarelo, a ESA quase fecha. Eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes naquele tempo, quando eu fazia o curso de História. E eu me lembro bem que o presidente do Diretório Central tem uma cadeira no Conselho Deliberativo da faculdade. Eu me lembro bem que, na época, o então prefeito, ele deu um aumento de 20% para os alunos naquele momento. Caio Jacques sabe que 20% é um aumento muito grande para um aluno, que paga ali com sofrimento sua faculdade. E hoje a faculdade tem aí um avanço muito grande, né? Até curso de medicina a gente ganhou, vai receber, direito, muitos cursos que da época não tinha. Então, assim, a minha preocupação, Jacques, é Arco Verde para frente. A gente vê que as discussões só é do passado e, como foi visto ontem, atacando um ao outro, como sempre foi, e a gente não olha para o Arco Verde para frente. Você falou ontem aqui, eu achei interessante uma fala sua, você fez uma pergunta muito caceteira ontem. Você fez, eu achei arretado. Isso não foi minha intenção, né? Não, mas foi muito boa, que eu gostei, que foi o quê? Você disse por que as empresas, já que a gente vai entrar lá na frente desse tema, por que as empresas não investem em Arco Verde? Aí a fala do candidato, parafraseando aqui, ó, ninguém bota dinheiro bom em coisa ruim. Coisa ruim é o senhor, candidato, que quer voltar para Arco Verde. Não chama Arco Verde de coisa ruim, não. Não chama Arco Verde de coisa ruim, não. É feio. O golpe está aí, cai quem quer. Bem, vamos lá. Vamos só uma pergunta que eu fiz aos outros candidatos e não está, inclusive, aí, mas que eu fiz e esqueci de fazer a você no início. Tá certo? O que é a tradição arcoverdense de não eleger ex-prefeito. Né? Nunca na história de Arco Verde, um ex-prefeito, eu vou repetir, ex-prefeito, né, foi reeleito. Né? E aí nós temos 3 candidatos, 2 ex-prefeitos e um... eu vou pegar pesado com você aí, em todo sentido, mas não é colocando. Fique à vontade. Que, de certa maneira, nunca teve um cargo eletivo. Nunca tive. Nunca Desde 2004 a gente tenta. Tenta e nunca teve um cargo eletivo. Isso. O que você acha que pode acontecer para que a população lhe dê essa oportunidade, para que você possa manter essa tradição de Arco Verde não... Ô Jacques, eu acredito que a população, ouvindo a população, vendo aí as pesquisas da Múltipla, da Opine, do IPEC, a gente nota que Arco Verde hoje está num sentimento bastante de indecisão, de muita indecisão. Chega de 35% a 40% entre branco, nulos e indecisos, os eleitores de Arco Verde em relação aos nomes colocados. Então, quase a metade da população, ou seja, do eleitorado, ainda não tem o seu candidato definido. E essa tradição... Quantos por cento da população? De 30% a 40% entre brancos, nulos e indecisos. Isso aí eu tenho uma pesquisa, eu posso mandar para você. Só mando para você, não posso divulgar, mas eu mando para você. Tudo bem. Então, assim, eu acredito que tem 2 tabus, né, em Arco Verde. Ex-prefeito nunca conseguiu se reeleger e vereador nunca se tornou prefeito também. Já teve prefeito que se tornou vereador. Voltou a ser vereador. Vereadora, no caso, foi Erivânia. E agora, Giovanni Porto também foi prefeito isso. E se tornou depois vereador. E o nosso sentimento de participar dessa campanha de 2024 é justamente para libertar Arco Verde e dar a oportunidade de não deixar com que Arco Verde quebre esse tabu, né? Mantém esse tabu, mantém essa dinâmica, porque a gente sabe, Jacques, que eu digo a gente e o povo de Arco Verde, boa parte, e o nosso grupo também, que o pessoal
é aquela coisa, é ódio, vingança, rancor, perseguição. Uns é para se estruturar financeiramente novamente, com tantas derrotas que sofreram. Outros é para se fortalecer mais financeiramente. E isso o povo de Arco Verde não vai aceitar. A nossa esperança, a nossa luta, a nossa busca por um Arco Verde melhor é para fazer justamente o povo de Arco Verde ter uma porta aberta, né, aplicar bem os recursos do nosso município e fazer acontecer um Arco Verde de verdade, sem porta fechada, sem que no futuro eu precise marcar uma consulta médica para falar com o prefeito, sem que no futuro eu não fique lá naquele muro grande, que chama o Muro das Lamentações, que as pessoas tentam falar com o prefeito ou prefeita e não consegue. Então é importante que o povo de Arco Verde se liberte dessas vaidades, que eu chamo isso de vaidade, e aí hoje tem uma picuinha muito grande que vai ter uma perversidade com a população. O povo vai sofrer para acessar. A gente já vê nos debates, nas entrevistas, nos bate-papos, já, né, que um é carregado do outro, né, um quer jogar o prefeito Wellington no colo do outro, um quer jogar sempre a desculpa para o outro, mas é uma sequência. Eu até disse na minha entrevista na Itapuama, que o candidato amarelo disse que não jogasse o Wellington no colo dele, que ele era filho político de Madalena. Eu disse, então é neto dele, né? Porque foi ele que lançou Madalena. Então tem que fazer exame de DNA aí para depois não, saber. Não, é verdade, mas é. O DNA o povo sabe fazer na urna. Essa questão, o exame de DNA para a política é a urna. Então, Jacques, é assim, essa vontade de libertar a população. Arco Verde tem tudo que a gente precisa aqui. Tem homens e mulheres competentes, capazes de fazer uma cidade melhor, participando de uma gestão, sendo ouvido, porta aberta, ouvindo os sindicatos, ouvindo a população. Eu digo sempre que o sindicato só entra em ação quando o direito é ferido, algum direito é ferido. Se tiver tudo bem, a gente vai se sentar para tomar café. Se tiver tudo bem, se nenhum direito for ferido. Se tiver algum direito for ferido, o sindicato vai entrar em ação, que é o que acontece. Onde se atrasa pagamento, onde não vem uma atenção direcionada, um carinho com a categoria, aí é onde o sindicato entra em ação. E com a gente, com certeza, isso não vai acontecer. Então, no caso, falando a questão da educação, você falou que seria mais uma questão de estrutura nas escolas, não é isso? Estrutura das escolas, formação continuada para os professores, fazer parcerias para trazer para Arco Verde um mestrado, um doutorado na ESA, seja particular, seja pública, UPE. É importante que se traga isso para facilitar e não separar as famílias. Você, se for fazer um doutorado fora do Brasil ou fora do estado de Pernambuco, você vai se distanciar dos seus filhos, de sua família. E aqui a gente está para unir e fazer um Arco Verde melhor. Não ficar nesse sentimento de perseguição e de separar a população com lados políticos. Aqui a gente não tem lado político, a gente quer unir a população e acabar com esse sentimento de insegurança que está já instalado na nossa cidade. Tá ok. Vamos aproveitar a oportunidade e fazer mais outro sorteio. Bem, lembramos que enquanto está sendo feito o sorteio, né, siga o Sintema nas redes sociais e também, principalmente, no YouTube. Tá certo? Vá lá, faça a sua inscrição, aperte as notificações, curta e compartilhe. Vamos conhecer as ideias dos nossos candidatos. Jacques, eu quero mandar um abraço para o amigo Fábio Santos, né, que está aqui com a Rádio Portal do Sertão. Fábio que tem um trabalho muito importante em Arco Verde, faz parte da história de Arco Verde, né, o nosso amigo. E um abraço, Fábio, para você, obrigado aí pela atenção e por estar fazendo essa cobertura aqui junto ao Sintema. Muito bem, qual foram os temas sorteados aí? Certo, vamos lembrar porque a Previdência, eu acho que a gente depois vai aproveitar a oportunidade aqui, viu, Caio, para propor depois uma mesa redonda só para a gente discutir a Previdência. Porque eu vejo a Previdência como um dos grandes gargalos. E eu estou preocupado mesmo. Porque eu já estou ficando velhinho, daqui a pouco vou ter que me aposentar e estou com medo de, daqui a pouco, não receber.
Vou ter que fazer como antigamente se fazia, antes das previdências, ter que contar com a ajuda dos filhos, dos netos, para me sustentar. Suplementar a renda. Para suplementar a renda, né? Voltar a trabalhar até morrer. Então, isso. É uma situação complicada. E aí, o João do skate, você tem alguma iluminação de como resolver o problema da Previdência? Já eu tenho alguns números aqui que ninguém fala, mas eu vou falar. Hoje nós temos em Arco Verde, eu achei bastante interessante, eu fiz até o cálculo aqui, ó. Nós temos 676 aposentados em Arco Verde e 166 pensionistas no nosso município. Vamos repetir esse número aqui. Quantos aposentados? 676. 676 aposentados. E 166 pensionistas. Isso custa para o município 2,5 milhões. Essa aqui é a realidade, são números que a gente... Em cima disso, pode-se montar uma estratégia para tirar, para equilibrar e fazer voltar a ter um equilíbrio dentro dessa situação e dar mais segurança, principalmente aos aposentados e pensionistas. A contribuição que esses 800, quase 900 aposentados e pensionistas, fica em R$1.380.000. O que é que eu disse agora há pouco? 2,5 milhões custa. Então, tem que ter o quê? Um aporte de R$1.175.000 para poder pagar os aposentados e pensionistas, para dar essa segurança. Hoje eu vejo que a Arco Verde tem muito contratado, prestador de serviço, efetivos. Eu estava com o papel aqui, até não sei nem onde coloquei, acho que eu me esqueci, que eu poderia falar com mais precisão. Hoje, entre efetivos, contratados, comissionados, a Arco Verde passa de 4.000 funcionários. Aí eu quero dar 4.300 e pouco, 4.200 e pouco. Qual é a estratégia? Porque eles vêm aqui, faz um bicho, cria um problema maior do mundo para depois vender solução. E a gente sabe que para assustar e depois serem o salvador da pátria. Que não tem, eu não vejo tanta dificuldade para isso. O que acontece? Se nós temos 4.000, quase, fora os efetivos, nós temos 3.000 e tantos servidores, no caso de prestador de serviço comissionado, e os contratados. Por que não fazer um concurso público, um mega concurso público, para dobrar o número de efetivos no município, que eu acredito que a gente chegue bem pertinho aqui desses 2,5 milhões, para equilibrar aí esse investimento, que não é despesa, não. A gente, quem trabalhou, tem o direito de ter o seu retorno quando se aposenta, como você disse agora há pouco. Então, assim, eu acredito que por meio do concurso público, de todas as pastas, todas as categorias, claro, não todo mundo, que não dá para todo mundo, porque precisa de contratar, precisa de prestadores de serviço, tem situações, por exemplo, de pedreiro, de quem limpa a galeria, tem situações assim que tem que ser por meio do contrato. Não que não tenham a capacidade de passar no concurso, mas é importante que se tenha também essa abertura e essas parcerias para fazer a nossa cidade funcionar. Mas no caso da Previdência Social, da Arcoprev, eu acredito que tem assim uma forma de equilibrar, de buscar esse resultado e fazer com que a Arco Verde tenha aí um sossego para os funcionários, no sentido dos aposentados e pensionistas, e também para quem está efetivo, trabalhando, produzindo, está na ativa, saber que lá na frente vai poder se aposentar com segurança. Que é esse caso que você falou. A nossa proposta é tirar parte, o doutor Caio está aqui, pode me corrigir, do que a gente arrecada com o ISS no município. Tirar parte disso aí e passar para o fundo de previdência do município. Já também para contribuir para que a gente sempre tenha lá um montante suficiente para que a gente possa garantir, né, dar essa segurança. Então, eu acredito que é possível sim, não vejo um bicho muito grande, o que falta é boa vontade política, sempre faltou boa vontade política, que eu acho que um político deve ter, até porque ninguém domina todas as pastas. Saúde, a gente vai ter que buscar quem domina a saúde. Uma pessoa política, para mim, tem que estar na cabeça, que vai saber tratar a população, e o corpo técnico para dar o suporte para fazer a pasta acontecer. É isso que eu tenho sempre debatido, com essa questão. Muitas vezes a gente tem um especialista em tudo, né? Tem um especialista em tudo. Eu não sei se está conseguindo filmar aí a parte. Muitas vezes nós temos um especialista em tudo.
né? Então o cara resolve tudo e não vai buscar quem realmente entende. Quer dizer, se a gente se existe um projeto para desenvolver Arco Verde, tem que trazer realmente pessoas que entendam aquilo. Quer dizer, não ficar no achismo. Consultores que realmente possam fazer um bom trabalho, possam fazer pesquisa, podem fazer levantamentos de dados e trabalhar em cima de dados. Trabalhar por cima de dados. Que eu acho, isso aí que eu estou falando é uma crítica geral a todos os políticos em si, né, os gestores, né, que muitas vezes chega lá na secretaria e simplesmente vai funcionando lá sem saber muitas vezes como é que está mantendo a coisa. A coisa, né? Diz que tem até uma piada, não cabe muitas vezes piada num programa sério como o nosso, né? Mas que um leão foi solto do zoológico e saía comendo os funcionários de um determinado departamento. E ninguém sentia falta de nada. Até que devorou a mulher do cafezinho. E aí perceberam que estava faltando gente, né? Quando a mulher do cafezinho... Então, é uma piada meio de mau gosto, mas que mostra muitas vezes que falta esse tipo de técnica, tá certo? Isso que eu estou falando é de coração aberto para todo mundo. Temos que procurar ser humilde e dizer, olha, nós não entendemos determinado assunto e procurar o especialista, tá certo? Inclusive na Previdência. Porque quando foi se montar a Previdência aqui, João, por acaso, eu era funcionário na época da Prefeitura. Tá certo? Foi na época de Rosa Barros. E no início, nos seus detalhes todos, mas tinha uma Previdência que está sendo formada do município e tinha outra específica da ESA. Juntaram as duas, né? Mas talvez, a gente falava muito já naquela época, dos cálculos, que tinha que chamar o especialista para fazer os cálculos certos. Até, Caio deve me corrigir aí, mas há algumas coisas chamadas cálculo escalonado, alguma coisa assim, das previsões de quanto se aposentariam, quanto seria o custo e quanto iria entrar, tudo, né? Não, mas a discussão é com Arco Verde, né? Pronto. Talvez não esteja ouvindo, que é o seguinte, eu concordo plenamente com isso, e na época a gente discutia isso. Quer dizer, a Previdência já estava realmente nascendo errada, porque começava e já se aposentava. Quer dizer, tinha gente que não tinha contribuição, que não tinha contribuído e já estava se aposentando. Inclusive incorporando, não sei a quantidade certa, mas incorporando gratificações. E isso, quer dizer, traz um peso. Claro que a gente sabe que o sistema de previdência, na época que nasceu, daqui a pouco eu vou dar uma palestra sobre previdência, não dá certo não, dá certo, mas nasceu lá na Escócia, em que um pastor havia passado necessidade, né, e os outros pastores presbiterianos, contribuíram, resolveram tirar um percentual de cada um e dar de salário àquele pastor que estava idoso. Né? Claro que as pessoas na época se aposentavam e morriam dentro de 10 anos. Então a coisa não pesava tanto. Né? Não pesava tanto. E aí o que é que acontece? Resolveram pegar essa ideia. Não, a gente vai envelhecer também, vamos aproveitar, vamos fazer essa contribuição. Eu estou fazendo de forma bem simples, pessoal. Não é somente isso não, mas é de forma bem simples como foi que nasceu a ideia da aposentadoria. E aí foi se espalhando para o mundo, né? Foi se espalhando para o mundo essa ideia e chegou no Brasil. Só que aí o que é que acontece? O cara trabalha 25 anos, 30 anos, depende do que for, e aí, a contragosto de muita gente, a gente começou a se aposentar e viver mais de 10 anos, mais de 15 anos. Né? Lembrando que eu estou sendo irônico, né? muita gente não gostaria que a pessoa vivesse, que o aposentado vivesse tanto, né? Mas está vivendo 20 anos, 30 anos depois da aposentadoria, e aí começou a pesar. Quer dizer, o cara contribui 30 anos e vai ter 30 anos de aposentadoria, às vezes. Né? Viver, graças a Deus, viver 90, né? Que viva mais. Tá certo? E aí começou a dar um problema sério nesse cálculo. Tá certo? Lembrando que eu fui uma vez reprovado em matemática, mas é um cálculo óbvio isso, né? É uma conta lógica, evidente isso. Então,
Assim, o município também vai passar por esse problema. Já está passando por esse problema. Né? Porque aí a questão é, olha, vamos ter aporte de 1 milhão esse mês, 1 milhão e tanto, 1 milhão e 200, 1 milhão e 700 esse mês. E a dona Maria chega e diz, por que não fizeram o calçamento da minha rua? Para onde foi o dinheiro? Os aposentados não têm culpa. João, mais alguma coisa sobre a aposentadoria? É justamente essa questão que eu estou aqui até vendo aqui, o número exato. Vou pegar o óculos aqui que eu estou ficando velho. Eu sou mais velho que você. Muito. Pô, nós temos a... Conservado, graças a Deus. Muito bem. É importante é ter saúde. O forró, né? Olha, de hoje em Arco Verde, de efetivos, temos 1.046 no município. E comissionados 198, contratados 577, aposentados e pensionistas efetivos e CLT 842 e os autônomos, que são os prestadores de serviço, 1.602. É muita coisa. 4.200 uma coisinha. É por isso que eu disse agora anteriormente sobre... Certo. De qual? Repita aí. Qual que você quer? Todos eles. De efetivo, CLT, 1.046. Comissionados, quase 200. 190. 198. Esse período agora é assim. Deixa eu ver aqui que eu estou vendo. Contratos, 577. Aposentados e pensionistas, 842, mas aumenta cada ano, cada mês vai aumentando. No caso é o contrato. Esse contrato que você fala aí são os terceirizados? Sim. Isso. Justamente. Aí, eu estou só pegando esses números para ver que é possível sim fazer concurso público. 1.600 de contratação irregular. Então, irregular autônomo, prestador de serviço, né? É irregular, muito bem. Então a gente tem que regularizar. Porque aí qual é a conversa? Agora, esses dados aqui, eu estou fazendo uma média de todos os governos que passaram em Arco Verde, viu? É a média que eu fiz aqui. Já tem aqui também. É atual. Certo. Muito bem. Certo. Aí o que é que a gente percebe? O efetivo, a contribuição vai para o fundo de aposentadoria próprio do município. Isso. Mas o contratado vai para o INSS. Né? E o prestador de serviço? E o prestador de serviço. Que é onde... E o terceirizado também. Então, em outras palavras, o município está contribuindo mais para... O regime geral. O regime geral. Aí onde entra a questão da produção do ISS, dentro do prestador de serviço, do autônomo. Né? Porque é 5%. De cada um. Para o fundo. Isso, é a nossa proposta. Para tentar ajudar aqui o Fundo de Previdência do município. E, como eu disse do outro, já falando em concurso público, nota-se pelos números que dá para fazer. Vou comprar a sua ideia. Certo? A gente solicitou uma alteração na legislação para aumentar o patronal. Eu vou pedir essa inclusão. Certo, muito bem. Bem, então, o João já está contribuindo aqui para... vamos dar os créditos a João do Skate nessa contribuição. O que acontece? Muitos vêm, colocam e mostram os problemas, mas não traz soluções para o município. Pelo menos contribuir para que se busque soluções. No caso, é o sindicato que vai de forma profunda, buscar aí meios, né, de dar mais segurança às suas categorias, os sindicatos. E a gente está aqui para estar com porta aberta, como eu disse, libertar Arco Verde dessa dinâmica que a gente vem recebendo de 20 anos para cá, né, e libertar a nossa população dessas vaidades e estar com porta aberta para fazer o que está sendo feito aqui de forma de diálogo dentro de um gabinete também. Não é só agora na parte da questão política. Ontem eu estava vendo a entrevista, você olhando aqui, né, você fixa para conversar, é importante esse contato, né, para criar esse vínculo com quem você está entrevistando, e a pessoa fica fugindo, o olhar, se mastigando, nervoso, porque sabe que está mentindo, porque tem muito passivo que deixou em Arco Verde.
Falou-se ontem no desenvolvimento de Serra Talhada. Mas enquanto Serra Talhada crescia, o ex-prefeito derrotado estava em Brasília, deputado federal. O irmão estava na Alep, né? Enquanto o hospital regional estava sucateado na época que ele era prefeito, foi o irmão dele, o ex-deputado estadual, pedir intervenção para fechar o hospital regional. Como se diz, o hospital, por mais que funcionasse ruim, mas funcionava, tirava muita gente do sufoco. E você pedir para fechar é desumano, é criminoso. Aí vem pregar que a saúde era boa em Arco Verde, lembrando que o hospital regional na época, ele era, o diretor era indicado pelo prefeito, que na época era o Vanberg, né? Faleceu, né, Vanberg? Sim, acho falecido, o saudoso Vanberg. Então existia ali crises horrendas dentro daquele hospital. A outra chegou e disse que, como eu disse agora há pouco, vai ter menino fora de Arco Verde. O hospital regional hoje, né, do jeito que está, atualizado, bem, nem se compara com o que era antigamente, mais de 350 partos no mês aqui em Arco Verde. Só sai de Arco Verde quando tem alguma gravidez de alta complexidade, uma eclâmpsia, alguma coisa, mas nem se compara ao que era na gestão dos outros que foram prefeitos de Arco Verde. Lembrando que as coisas que o João Disquete falou aqui, vocês aproveitem a oportunidade e reveja as entrevistas, veja as ideias de cada candidato, né, e vá lá no YouTube, tá certo, e veja aí como é a entrevista, analisar cada proposta, cada um, e para que você possa exercer a democracia de forma clara, né, e consciente, de forma racional, né, possa fazer sua escolha. Lembrando que no dia 6 de outubro, somos nós, o povo de Arco Verde, o patrão. E estamos fazendo uma seleção das melhores propostas para escolhermos o nosso gestor nos próximos 4 anos. Muito bem. Só para uma contribuição, Caio e Jacques, creio que possa servir também, existem alguns funcionários efetivos que da extinta Secretaria de Ação Comunitária que tinha no município, que hoje são distribuídos em inúmeras pastas aí. Teria como criar uma lei para adaptar, são agentes administrativos e de saúde da extinta secretaria. E hoje eles estão soltos por aí sem a devida valorização salarial deles, que eu gostaria muito que adaptasse, incorporasse ele em suas funções. No caso, quem era, agente de saúde, vá para a Secretaria de Saúde hoje e tenha o seu salário equiparado a um agente de saúde que tem um piso hoje, e os agentes administrativos para a Secretaria de Administração. Então, essa valorização, essa preocupação com o funcionário é muito importante, tem que colocar no coração, tem que tratar com carinho, que funcionário bem tratado, eu tenho certeza que a nossa população vai receber uma prestação de serviço muito melhor do que a gente recebe hoje. Vamos para o próximo tema. Qual foi, Caio? Política salarial. Já entramos em política salarial também, né? Isso. Tá certo. E como eu digo... Veja só, eu não sei qual foi das entrevistas que a gente falou aqui, eu me fiquei surpreendido. Porque, como eu estou na educação há muito tempo, a gente é conhecedor do PCV, né? Do PCV. E depois fui informado por Caio, que está mais informado no geral do sindicato dos funcionários, que só tem 2 PCVs aqui em Arco Verde. Não é isso, Caio? O dos professores e o outro do auditor do controle interno, que é um servidor somente. Que é um servidor somente. E aí... É o que só está porque entrou com ação para receber um direito que tinha? Não foi esse caso, não foi esse caso. Não. Pronto. Então, a questão é que, veja só, quando a gente faz um concurso público, a gente tem 2 expectativas. Uma, porque geralmente, via de regra, ou está desempregado ou está num trabalho que não quer, e aí você faz o concurso, você passa e você começa a trabalhar. E aí
o que é que vem o próximo questionamento? Depois que você fica no seu trabalho, você diz, olha, eu quero saber para onde é que eu vou, o que é que eu posso fazer para crescer. Que é próprio do ser humano, você querer um desenvolvimento, você querer saber para onde você vai. O que é que eu posso fazer aqui para crescer, ter um salário melhor, ou ter uma expectativa, se eu tenho que fazer algum curso, se eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Né? Então, toda categoria deveria ter o seu PCCV. Tá certo? Que é o óbvio. Quer dizer, o cara entra, trabalha 30 anos e não tem expectativa? Olha, como foi dito ontem, eu tenho que fazer porque eu estou fazendo o link aqui com os nomes dos outros candidatos em algumas falas, porque já estiveram lá e não fizeram. Ontem eu achei até desrespeitoso dizer que o sindicato, na época dele, era rebelde, né? Era bastante rebelde. Ele disse que não era rebelde, não, o Brasília Amarela, é porque estava correndo atrás dos seus direitos, e o senhor era muito difícil de abrir porta para dialogar com todo mundo. E abre a porta, gabinete aberto, pare de querer governar a cidade de dentro de um bar, de dentro de um boteco. A gente tem que tratar o funcionário com respeito, que é quem está lá na linha de frente, quem está lá no posto de saúde, quem está lá na secretaria da escola, é auxiliar de serviços gerais, e para acessar o cidadão tem que passar por 10 babão, que é o que acaba com todo político. É o tal do babão. E a gente tem essa necessidade de fazer um Arco Verde melhor, ouvindo as categorias, ouvindo a população, não ter medo de gente, não ter medo da população, trazendo o sindicato para perto, que eu duvido o sindicato chegar desrespeitando alguém. O sindicato chega com proposta para melhorar a vida da categoria. Então, assim, porta aberta, não tem rebeldia, só tem rebeldia quando é preciso gritar pelo seu direito, só tem rebeldia quando é preciso gritar pelo direito de outra pessoa, e a gente deve libertar Arco Verde dessa postura de algumas pessoas que têm medo de gente e fica depois chamando aí de rebelde. Não é rebelde, não. Brasília Amarela é só querendo conversar para melhorar a vida da própria categoria e também do nosso povo. O sindicato tem que fazer, não é questão de ser rebelde, de ser amistoso ou isso, aquilo. O sindicato tem que fazer o trabalho que é sindicato, que é defender as categorias que ele representa. Né? E no caso aqui do nosso Sintema, são todos os trabalhadores, né, da cidade, do município de Arco Verde, tá certo? Então temos que fazer o nosso papel. Muito bem, qual é o outro tema aí, Caio? Assistência aos servidores de saúde física e mental. Saúde física e mental. Tá certo? Eu tenho puxado, por acaso, esse tema foi, a Previdência, esse tema foi puxado em todos eles. Por quê? Nós entendemos que, muitas vezes, o servidor se afasta, ou é readaptado, e boa parte desses readaptados por questões de saúde mental. Eu fiquei assustado quando fui ver o número. Quando fui ver o número de pessoas com alguns transtornos, e boa parte deles, eu não tenho como provar isso, mas boa parte deles a gente entende, lembrando que eu não tenho como provar, mas entende que foi desenvolvido no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, com as pressões, com as cobranças, né, com determinadas coisas que incomoda, né, o servidor, com pressões, com picuinhas. Né? E aí você pensou com sua equipe em uma possibilidade de resolver esse problema? Olha, tem como resolver, tem como ajudar, tem como ter essa atenção, sim. Eu acho que você, enquanto psicanalista, a gente sabe que pode sim ter parcerias com os profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatra, psicanalistas, né, nos postos de saúde, especificamente para atender o funcionário. Tem que ter esse cuidado, esse zelo com o funcionário. Eu acredito que tendo esse suporte também, né, agora, o que deixa um funcionário doente? É o que eu venho dizendo a Arco Verde.
é justamente as picuinhas políticas, as vaidades políticas. Muitas vezes, certo vereador indica um coordenador de um posto de saúde, e esse, por ter o seu padrinho relativamente forte dentro do governo, ele pisa na cabeça de todo mundo. Eu, prefeito de Arco Verde, não se cria 2 horas uma pessoa dessa. A obrigação é tratar o povo bem, a obrigação é tratar o funcionário bem. Por mais que o cargo seja de indicação política, tem que ter a competência, a capacidade e o preparo psicológico para lidar ali com aquela situação e com a realidade da comunidade que vai estar inserida. Porque quem adoece o funcionário é justamente boa parte ou pessoas despreparadas, que são aqueles indicados políticos, que muitas vezes não tem preparo nenhum para estar naquela função, mas está lá fazendo a coordenação, está lá cuidando de alguma forma, ou seja, mandando, né? Sendo aí patrão, não é? Sendo líder dentro dos postos de saúde, dentro das escolas, em todas as pastas tem isso, e com a gente isso não acontece não, que a gente tem uma educação diferente, tem porta aberta, vai para o diálogo. Agora eu digo de verdade, Jacques, acontecendo aí uma decisão do povo de Arco Verde, que só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente, pode ter certeza, isso é uma coisa que a gente não vai tolerar. Não existe isso mais em Arco Verde. Esses políticos antigos, obsoletos, arcaicos, tratam Arco Verde como se fosse ainda um povoado. Arco Verde cresceu, a gente passa de 80 mil habitantes. Hoje era para a gente estar em 83 mil habitantes, que é uma coisa que eu quero falar. Trouxe para você até aqui de presente mais um para vocês. No censo de 2010, quando o candidato da Brasília Amarela estava no poder, teve o censo. E teve aquela questão da... Como é que chama? Que faz um mapa, Caio. Me ajuda aí que a palavrinha sumiu. Do censo de 2010. Que forma os mapas, que faz os mapas, é mapeamento geográfico, é uma coisa assim. E Arco Verde diminuiu. Ontem o candidato da Brasília Amarela diminuiu o seu território. O território. Perdemos certo. Média de 5 mil habitantes em Arco Verde. Hoje o censo está em 78 mil e pouquinho, né? O censo 2022. Mas nós perdemos, olha. E foi no governo dele, que eu estou aqui com prova. Eu não sei o que ele estava fazendo, que ele disse que Arco Verde conhece na palma da mão, mas hoje, por conta de culpa dele, falta de atenção, falta de zelo, falta de respeito com o povo de Arco Verde perdeu. Hoje ali no Maria de Fátima, que tem o loteamento Anchieta e tem o Maria de Fátima, a metade do Anchieta para frente já é buíque. Boa parte do SEDEC lá do Padre Adilson é pedra. Parte da Malhada, Sítio Pereiro, Sertânia e Buíque. Hoje a gente pega ali Serrinha, Salobo, Pinideira, inúmeras partes da zona rural perdemos para outros municípios por falta de atenção. Então ele está com a situação que conhece na palma da mão, mas por culpa dele, está aqui um mapa de presente para você do censo 2010, você pode ver aqui, georreferenciamento, lembrei, está aqui Arco Verde perdendo espaço. Tem aquela árvore que é lá no Salobo, como é o nome da árvore, que faz o limite de Arco Verde, que é um pé de árvore que tem lá no sítio Serrinha, que era ali o limite de Arco Verde, subindo o Salobo. O pessoal chama de tambor, de barriguda, né, tem outro nomezinho. Então, dali para cá era Arco Verde, hoje não é mais. Hoje não chega água nessas comunidades, porque hoje é de responsabilidade de Buíque, não de Arco Verde. Então o povo ali está sofrendo. As estradas, a zona rural de Arco Verde, sempre foi maltratada, abandonada, porque os prefeitos que nós tivemos são prefeitos de manutenção de problema. Eu quero ser um prefeito de solução. Dá para calçar toda a zona rural de Arco Verde, quiçá asfaltar. Por quê? Porque é pequena a nossa zona rural. Dá para fazer. Hoje eu vejo ali o padre Adilson, estou citando o nome do padre aqui, por conta do SEDEC, sofre até hoje tentando fazer o calçamento daquela estrada que leva até o SEDEC. Aquilo é uma vergonha, falta de respeito de todos que passaram pelos governos de Arco Verde. Ali é o turismo religioso, onde entra aquela questão da vocação econômica do município. Como é que fala que vai querer trilhas, vai fazer o turismo religioso é importante, por que nunca calçou, asfaltou aquilo dali? Entendeu? Então, assim, ó, aqui o prejuízo. Esse aqui é o de 2010, para depois ele não vir dizer mentindo, com a cara lavada aqui, não era no governo dele, o mapa, e estou esperando o senhor no debate, viu, doutor Zeca? No debate nós vamos conversar. Isso aqui só é um alisadozinho, viu? Tem muito mais pela frente aí. E aqui é o mapa do censo 2022.
Se você quiser, vocês quiserem, quem quiser pode me procurar que eu passo por arquivo, PDF, tudo, para ver esses mapas. Não, dessa a questão atualização. do georreferenciamento, Sim. eu não fiz o de Arco Verde, mas acompanhei outros, inclusive do estado de Pernambuco, em que a Paraíba perdeu alguns territórios para Pernambuco também, essa questão do georreferenciamento. Tanto é uma parte ali que vai para Buzeiro, tá certo? Que já é a Paraíba, lá em Sertânia, na parte sertânia ali. Veio para fazer parte sertânia agora. Sertânia. Então, houve algumas mudanças na questão do georreferenciamento, tá certo? Não sei qual a lógica que eles utilizaram para fazer isso, tá certo? Arco Verde, em 2022, tinha 77.586 habitantes, né? 586. Então, o que você está dizendo aqui é que de 2010 a 2022 houve uma diminuição do território de Arco Verde e, portanto, parte da população de Arco Verde também foi perdida. É isso que você está dizendo? Justamente. Certo. E que, no caso, você atribui isso a alguns gestores. Ao gestor. Ao gestor. Ao gestor da época, porque quando vai ter essa medição, tem lá o seu secretário, que vai estar na sala para dar o ok se está tudo certo ou não, porque é colocado num telão para ver se foi avançado, se teve avanço ou diminuição do território. Aí o cara às vezes está olhando o celular, que na época nem tinha tanto, ou tomando um café fazendo sabe-se lá o Deus o quê, fala, tá tudo certo, ok, todo mundo está ok, e Arco Verde diminuiu, perdeu. A minha preocupação não é somente do território perdido, né, que dá para recuperar, João, mas veja só. É a população. No caso de Arco Verde, no caso, esse que você levantou agora, sim, a preocupação também é territorial, porque Arco Verde é 92% urbano. Então, se você perdeu o território, você perdeu a zona rural. Uma coisa é Sertânia perder território. Uma coisa é Buíque perder território, ou Pedra perder território. Às vezes, eu conversando com alguns políticos lá de Pedra, alguns dizem que se a gente pudesse perder determinadas áreas, seria até um ganho para a cidade, porque tem mais prejuízo do que necessariamente ganho. Mas Arco Verde é uma cidade que tem um território minúsculo, uma zona rural pequena, né? Então, de certa maneira, isso pode realmente acarretar alguns dados. Mas veja só, eu não sei aí os detalhes, né? Tô baseado, minha fala está sendo baseada no que você está falando, tá certo? Está falando, mas é um caso que tem que ser levado a sério. Com certeza, só a minha fala aqui, voltando para dar continuidade, o que eu falei é que a minha preocupação não é somente do território. Eu não disse que não me preocupava com a perda do território, mas a prioridade são os habitantes, a população, as pessoas que ali moram, e por conta disso vai ter muita dificuldade de receber os serviços prestados pelo município. Tanto na questão da saúde, que teve posto de saúde ali do Sítio Pereiro, que agora pertence a Sertânia. Sertânia vai vir prestar o serviço? Se está aqui dentro de Arco Verde, que está dentro de Arco Verde, na prática, né, de fato, é dentro de Arco Verde, e de direito é de Sertânia. Então fica difícil para aquela população. Eu estive lá, visitei aquela comunidade, que ali iniciou o quê? A atenção para a questão da vocação econômica do nosso município, quando se inicia aí uma potencialização, uma ajuda, uma atenção que o prefeito Wellington deu, junto com o seu secretário de Agricultura, da apicultura. O Sítio Pereira ali tem apicultura ali, apicultores. Ali a produção de mel é grandiosa, proporcionalmente, eu digo, de acordo com o tamanho do nosso município, claro. E hoje pertence à Sertânia. Perdemos ali o território, então ficou para lá. Então é importante que se tenha uma luta, que se levante a bandeira. Ficando de Sertânia, é até complicado, e eu creio que é até ilegal, se dar algum apoio à cidade de tirar o recurso e ir para lá. Né? Porque não pode. Não, ilegal não é, porque agora pertence a ela, né? A não ser que a gente... Não, eu estou falando de Arco Verde, ilegal, mandar recursos para lá, justamente, dar algum apoio. Pelo me engano, Sítio Pereira, se eu não me engano, tem muita gente de Arco Verde que mora lá. 90%. 90%. Muita gente que mora lá. Eu mesmo conheço várias pessoas aqui de Arco Verde que trabalham em Arco Verde e vão todos os dias para o Sítio Pereira. Né? Justamente. Tá certo? Bem, vamos ver outro tema aí, Caio, como é que está o tempo também?
Certo. esgotar os temas. Agora, só fazer uma observação aqui. Eu falei com o advogado que estava fazendo as cunhas na minuta da alteração na legislação e ele vai incluir o ISS. Muito bem. Pronto, então... E se você puder incluir também, não sei se pode, que é por isso que se contrata especialistas, mas a boa intenção que vale é que Arco Verde ganhe. Lembrando, gente, povo de Arco Verde, tudo que eu estou falando aqui não é por mim, não é por Zeca, não é por Madalena. Quem vocês decidirem no dia 6 de outubro, que faça Arco Verde dar certo. Aqui eu estou entrando para levar o debate com maior qualidade. Eu quero que Arco Verde dê certo. Que depois do dia 6 a gente tem a esperança de ter um Arco Verde melhor, seja lá quem ganhar. Então, minhas falas, minhas ideias, nossas sugestões, que é para fazer um Arco Verde melhor, seja lá com quem for. Muito bem. Acabamos de fazer uma comunicação, não sei se vocês conseguiram captar alguma coisa do áudio, mas agora o sindicato já encampou essa luta do ISS, não foi isso? Então, a proposta de parte do ISS ser... Uhum. E essa proposta de João já vai ser inclusa. Certo. Então, resumindo aqui, o sindicato já está encampando uma luta, né, e o advogado acabou de colocar, entre outras propostas, né, que é o aumento do patronal, não é isso? O aumento da contribuição patronal, porque o aumento do servidor está no máximo, João. É 14%. Não tem nem como ultrapassar isso. Tá certo? Então, em outras palavras, 14% do que a gente ganha vai para a nossa Previdência. Vai para pagar o salário das pessoas que estão... Pronto. Se tivesse no INSS, a gente só ia contribuir com 8% e a gente contribui com 14%. Todo servidor público concursado daqui de Arco Verde contribui com 14% do seu salário para a sua Previdência. E aposentados também, né? Quer dizer, o coitado... depois de se aposentar, em vez de se livrar disso, continua contribuindo. Não é isso? Continua contribuindo. Então, é mais ou menos como se o Robocop. Você morre em serviço e depois alguém lhe acorda, lhe ressuscita e continua trabalhando. Né? Quer dizer, contribuindo. E tá certo? O cara não tem descanso. O cara não tem descanso. Pensando que vai... Porque você perde em algumas funções... No caso de professor, não, mas em algumas funções você tem gratificação, né? E quando você se aposenta, você não recebe mais aquela gratificação. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Estado, que eu conheço também. No Estado, a gente tem o Vale Alimentação, que o pessoal fala de Vale Coxinha, né? Então, o Vale Alimentação que vem ali, 300 e alguma coisa, R$340, parece. Locomoção, R$100. Então, são gratificações que você recebe ali e que, quando você se aposenta, você perde. Quer dizer, há uma diminuição natural. Há uma diminuição natural dos proventos. E aí, você continua descontando, no caso do município, a sua contribuição. Tá certo? Então, a fala de João aqui já despertou no sindicato e façamos a justiça de sua proposta, né, que foi incluída agora, né, de contribuição do ISS, uma parte ser colocada, destinada a sanar a questão do fundo de aposentadoria. Nosso. Caio. Isso. Porque, veja só, eu vou repetir, não sei os números de qual aí que o João colocou, mas existe uma quantidade imensa de contratados, de pessoas que prestam serviço e que está sendo contribuído para o INSS e que a gente fica, e paga o ISS também, né, com a prestação de serviço, e a gente fica sem receber nada dentro da nossa Previdência. Só dá para buscar um pedacinho do ISS. Temos aí o IPVA também, que vem
né, 50% vem para os veículos que estão cadastrados no município. Uma das nossas, já que a gente tem um tempinho aqui, uma das nossas propostas aqui é a meta cidadã com IPTU. Colocar para dizer onde vamos investir o dinheiro do IPTU arrecadado. Esse ano chegou próximo a 12 milhões de reais a arrecadação do IPTU. 12 milhões. Segundo o documento que eu tenho. 12 milhões de reais que Isso. IPTU arrecadado no município de Arco Verde. Pronto. Então dá 1 milhão E por se eu mês. tiver errado, eu venho e me retrato. Tranquilamente, em qualquer situação que eu falar, se tiver errado, eu me retrato em qualquer situação. Só falando aqui, o que é arrecadar de IPTU, é importante que se tenha a meta cidadã, que é justamente a questão que você disse da calçada. Né? Quando avança o imóvel, a gente fica sem o espaço da calçada, e quem fizer esses avanços que tenha aí um IPTU maior, porque está tirando o direito da acessibilidade. Então, isso garante, né, o direito de ir e vir de todos, do que tem mobilidade reduzida, pessoa com deficiência, idoso, e hoje em Arco Verde, hoje não, Arco Verde, dos que governaram Arco Verde, nunca parou para prestar atenção nisso, tanto até que a nossa cidade tem avanços aí gritantes, né, criminosos no nosso município, e a gente que anda aí com dificuldade é quem sente na pele aí, muitas vezes, a dificuldade de poder acessar algum ambiente. Eu vou aproveitar esse tema que você colocou aí, da questão da acessibilidade. É claro que boa parte, quando se fala em acessibilidade, as pessoas pensam logo no senso comum, na questão de alguém portador de alguma necessidade, né? Então, pessoa com deficiência, que tem alguma coisa. Mas aí não é somente a pessoa com deficiência. Nós temos o idoso, e lembrando que eu já falei, acho que ontem, que o Brasil tem se tornado um país idoso antes de se tornar um país rico. Geralmente, a linha é, você se torna um país rico, depois se torna um país idoso. Né? O economista utilizava na época o termo velho, mas hoje em dia, como tem muita coisa, eu tenho medo de errar aqui e levar um processo. Né? Mas é a pessoa que está velha mesmo. Né? Então, o que era que acontecia? Você se tornava um país rico, e aí, se tornando um país rico, você começava a ter menos filhos, e se tornava um país idoso. Essa geralmente era a regra. Não, porque não era nem planejamento familiar. É a questão de que o país vai se tornando rico, as pessoas naturalmente vão ter menos filhos, porque querem aproveitar a sua vida, começa a ter filhos já depois de 30 anos de idade, depois que já tem se firmado os seus negócios. É normal isso, né? É normal isso. Então, o que é que acontece? Nós, hoje, temos um problema sério, que é a população de idosos crescendo cada vez mais. E as cidades não estão preparadas. As casas não estão preparadas. As casas não estão preparadas. As construtoras não estão preocupadas em construir casas adaptadas para idosos. Para idosos, quer dizer, o banheiro, os desníveis na casa, tá certo? Então, é o idoso, é a pessoa com deficiência, tá certo? É a pessoa que sofreu um acidente e precisa ir à farmácia e não pode porque tem que colocar. Estamos falando hoje, antes de começar aqui, a gente falou de até pessoas com carrinho, com criança. Né? Quando você não pode passear com seu filho com segurança. Com segurança, porque você tem que tirar o carrinho da calçada para ir para o meio da rua para colocar. Então tem que começar a pensar na cidade, na cidade como um todo. Com tudo. Tá certo? Quer dizer, nós vivemos quase numa barbárie. Se você for observar aqui, nós vivemos numa cidade quase bárbara. E não, veja só, não estou falando somente de Arco Verde, para não pensar que é uma coisa só de Arco Verde. Você anda em qualquer cidade, é praticamente isso. Poucas. Acho que só tem uma cidade, acho que na Paraíba, eu não me lembro o nome dela agora, que ela foi planejada, porque foram feitos vários condomínios para idosos. Para idosos. Mas aí não é idoso que tem aposentadoria da Arcoprev, não. Né? Muito bem. É um idoso que tem uma certa aposentadoria melhor. Mas a gente tem muito a crescer, a evoluir, é só fazer as escolhas certas, as equipes certas e fazer a Arco Verde dar certo para o futuro.
O que passou, a gente já sabe que não deu certo, querem voltar para repetir a mesma receita que vai dar o mesmo bolo. Eu costumo dizer, o livro amarelo, você lê um livro, escolha o tema que cada um achar melhor. Você lê ele pela segunda vez, o final da história vai ser o mesmo, é impossível mudar, né? Quando você lê o livro pela segunda vez. Você pode ter uma nova interpretação do livro, mas a história é a mesma e o final é o mesmo. O livrinho vermelho, todo mundo já leu, já sabe o resultado e o processo de construção de sua história. E eu costumo dizer que o nosso livrinho azul está com as páginas em branco, para fazer uma história bonita para Arco Verde, acessível, aberta ao diálogo, aberta às categorias, à população, abraçando a população e preparando a nossa cidade para o futuro, que, como você disse, ninguém se preocupa com o idoso. Eu vou citar um exemplo da minha participação na Arcotrans. A sensibilidade, tem 3 pontos aqui. Povo de Arco Verde, quer saber quem foram os prefeitos de Arco Verde? Dê uma passeada no Secora, que nunca recebeu uma atualização e uma repaginada. A acessibilidade ali é péssima. A estrutura para os nossos comerciantes é péssima. A prefeitura poderia dar uma atenção àquilo ali há muito tempo. Passou Zeca, passou Madalena, passou todos que passaram, nunca deu uma atenção que preste ao Secora, ao produtor, né, ao homem do campo, aos comerciantes, a todos que ali produzem, que ali tem todo tipo de comerciante dentro do Secora. Quer saber quem foram os prefeitos de Arco Verde? Olha Arco Verde dia de chuva, vá ali no JK, vá ali na farmácia do amigo, ali no Bandeirante, que aquilo ali alaga, nunca fizeram um sistema de drenagem daquela água para cair no canal, uma extensão ali do canal para o Riacho do Mel, não tem uma estrutura para Arco Verde do futuro, isso coloca em risco. Eu acho ali, Caio, Jacques, Juliano, que eu tenho muito medo daquela estrutura daqueles prédios, daquele setor ali da farmácia do amigo, porque a água empoça ali, inunda alguns comércios, e nunca ninguém se preocupou em drenar, escoar aquela água dali. Então é muito perigoso, que eu não sei como é que está acontecendo ali no solo, a erosão, a invasão de água por baixo, que a água vai procurar um caminho. E esse caminho ela pode causar uma destruição aí, colocar em risco a vida da população, tanto de quem mora naqueles prédios, como quem estiver passando ali por baixo. Então, tem que ter esse cuidado. E a nossa participação ali na Arcotrans, você vê que eu nunca vi na minha vida, eu tenho 45 anos, foi a primeira praça central de um município que eu vi que não era circuncidada por calçadas, que era a Praça da Bandeira. Você se lembra que aquela subida ali para ir para o Bradesco, tinha somente aquelas escadas, que muito acidente tinha ali, com corrimão mequetrefe, que não tinha nenhuma uma sinalização que preste, e a gente fez somente a sensibilidade de quem precisa. É a visão de quem passa na pele pelo problema. Eu ando de skate, Arco Verde sabe, e eu não tenho melhor para medir uma calçada, se ela está certa ou errada, do que eu, que ando no skate, que é até mais sensível do que uma cadeira de roda, que tem a roda maior, para alguns ambientes. E eu sentia dificuldade quando eu queria acessar o Bradesco. O skate não sobe escada. Aí eu tinha que ir lá pela frente, lá pelo quiosque de Terezinha, que é o primeiro quiosque descendo do Santander, e vim lá por cima. Mas se eu tivesse no bar do motoqueiro, eu tinha que concorrer com os veículos para poder acessar a Praça da Bandeira e acessar o Bradesco. Então, toda a população de Arco Verde tinha que subir ali concorrendo com os veículos. E a gente construiu ali a calçada, obedecendo às regras, um corrimão e o piso tático. Só aquele pedacinho ali. Eu estou falando, foi uma coisinha pequena, mas que eu tenho certeza que a gente ali salvou vidas. A gente ali impediu de pessoas serem atropeladas, e está ali até hoje, está a nossa marcazinha deste tamanho, mas quando eu tive a oportunidade, fizemos. Fizemos no olho, e foi uma obra de um custo minúsculo, aquilo dali. A gente faz a cotação muitas vezes para poder fazer, tem que ter uma licitação dependendo do valor, mas como foi uma coisa tão baratinha, eu digo, vamos fazer. Colocamos a mão na massa, gastamos ali em torno de R$ 2.500 e fizemos aquela calçada. E está ali para o povo de Arco Verde se servir. A minha outra ideia era fazer uma extensão, um alargamento daquela calçada do Bar do Motoqueiro, que aquela parte ali é larga. Entre o Bar do Motoqueiro e o Senadinho é muito largo. Quando chega no Hotel Glória, afunila, que está até dificuldade quando tem um pico dos carros para passar ali. Faz 3, 4 filas e lá só cabe uma, lá na frente. Qual era o meu pensamento? Alargar aquela calçada da parte da frente, onde fica o do Bar do Motoqueiro, entre o Bar do Motoqueiro e o Senadinho. Colocar ela ali com 2 metros, 2,20 metros. Não ia prejudicar o trânsito, o escoamento do trânsito seria melhor, porque caberia 2 filas no máximo, e teríamos ali uma calçada larga para se equiparar com a calçada que é depois do Hotel Glória.
E ali é uma coisa que também seria barata, é barato para fazer, dá para fazer, temos mão de obra, temos material e ainda dá tempo do prefeito Hélio fazer. Né? Tivemos aí, eu gosto de enaltecer, tem acertos de Zeca, erros de Zeca, acertos de Madalena, erros de Madalena e do prefeito Hélio também. Só citando aqui hoje, ele inaugurou uma coisa que era, eu lembro que era polêmica, né? Na época de Madalena, na época de Zeca, que foi a casa de velório de Arco Verde. Foi inaugurada hoje, é importante para o povo de Arco Verde. Quem não tem como velar. Polêmica por quê? Porque o povo tinha dificuldade e tinha que velar na Câmara de Vereadores, às vezes não tinha espaço. Não, sim, mas por que polêmica? Porque a população cobrava, o povo cobrava sempre na pele. Quem mora no quarto andar não tem como velar. Não, sim, eu sei. Polêmica do povo, eu estou falando, a necessidade. Sim, porque não creio que seria polêmica uma casa de pedindo para acontecer, né? para se instalar. Sim, que acontecesse, né? Não era necessariamente a ideia de polêmica enquanto... Mas era polêmica que só sabe, já quem passa na pele e necessita. Sim, eu sei. Eu sou a favor de casas de velório, sou a favor de cemitérios de qualidade. Isso. Entendeu? Cemitério de qualidade que você possa... Quem foi alguma vez em um cemitério em Recife... É outra estrutura. É outra história, né? Isso. Que a gente até brinca, né? Se um cemitério desse, tem muita gente aí que... A nossa ideia quer antecipar, mas... Do cemitério de Arco Verde, que eu acho muito difícil a organização, muito ruim, sempre foi no sentido de mapear o nosso cemitério. As pessoas chegam de fora visitar um ente querido ali, não sabem onde está a Catatumba. Sim. Então, não há um mapeamento, não há organização. Não, é isso disso que eu estou falando. Isso. Não há uma organização, né? Então, é claro... Não há, nunca houve. Pronto, vamos encerrar já o tempo, né? Já estamos próximos, né, do final. Quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite, tá certo? Quero registrar aqui que eu entrei em contato com todos ao mesmo tempo e você foi o primeiro a confirmar. Sim. Tá certo? O primeiro a confirmar. Então, já até com uma certa consideração. Não que os outros não tenham tido essa consideração. Todos responderam habilmente, mas... Eu sei, teve, Caio, a questão de... Eu sei que as perguntas a gente foi bastante objetivo aqui nas perguntas. Deu uma passeada de uma forma política. As outras entrevistas foi de 7h30... a 9 horas. A 9 horas, né? Pronto. Eu só quero agradecer, Jacques, pela oportunidade, primeiramente a Deus, agradecer a minha família, minha mãe, minha filha, minha esposa que está ali comigo, e o amigo Arnaldo Tenório também está aqui se fazendo presente. Obrigado, Arnaldo, pela presença. E dizer ao povo de Arco Verde que estaremos aí cobrando, levando aos debates. É importante que haja debate no nosso município, para que a população entenda as ideias, as intenções, né, o histórico de cada candidato, para no futuro fazer um Arco Verde melhor. A gente ter aí principalmente a nossa vocação econômica do nosso município ser potencializada no que se diz respeito às costureiras do nosso município, poderia receber uma atenção maior e a nossa cidade se tornar uma potência também no polo têxtil, polo de costura, fabricação de roupas, de confecções. Também, do nosso município tem muita carne. No nosso município, poderia se investir em cursos de embutidos e também de defumados do nosso município. O laticínio do nosso município também receber mais estrutura, ordenhadeiras no nosso município que não tem, uma atenção maior também. O homem do campo receber uma estrutura maior e assim, não somente da prestação de serviço, como só falam isso, no sentido de ser prestação de serviço da saúde e da educação. Eu acho que quem faz a cidade acontecer é quem está lá na ponta. As associações do nosso município, a fundação do nosso município, e a gente está em parceria, de braços abertos, para dialogar, fazer essa parceria e fazer um Arco Verde melhor, abraçando a todos. Quero agradecer novamente à Rádio Portal do Sertão 104.9, baixe o aplicativo lá na Play Store e acompanhe, que a qualidade musical é excelente, é uma rádio de alto padrão, né, do nosso amigo, dirigida, né, por nosso amigo Fábio Santos. Nosso abraço que está transmitindo também agora. Muito bem. Muito obrigado novamente a João do Skate. Vá no YouTube, acompanhe o Sintema pelo YouTube, se inscreva, e que teremos futuramente talvez o debate. Diga se você quer um debate também, que o sistema quer promover o debate, mas quer promover se você for nas redes sociais e dizer que quer o debate.
Pronto. Inclusive, registramos aqui que, devido à contribuição da ideia do INSS, nós já saímos com algo registrado aqui, né, e com uma ação já nesse sentido. Tá certo? Coloco para todos os candidatos, tá certo? E aí quem está falando agora não é mais o professor que está, de certa maneira, representando o sistema aqui na frente, mas o cidadão. Candidatos, lutem por um museu em Arco Verde. Será possível que ninguém preste atenção no museu em Arco Verde? Né? Eu já falei com várias pessoas aqui e disseram, nós temos fotografias para doar, nós temos fotos históricas, né, para doar. Pessoas que querem doar. Falei, inclusive, com aquele menino do neto de Áureo, esqueci o nome dele agora. Rodrigo né? Bradley. Rodrigo Bradley. Que disse, olha, tem várias coisas lá do meu avô, né, que queremos doar. Então, vamos lá, começa a pensar, vamos fazer nosso álbum de família para que os pais possam levar seus filhos ao museu aqui de Arco Verde. Tá certo? Quem está falando é o cidadão, é o professor de história, tá certo? E João falou muito aqui de psicanálise, mas psicanálise foi porque a gente fez a formação juntos em psicanálise, debatíamos muito, né? Tínhamos muitas brincadeiras um com o outro. Muito bom, tempo bom. E foi por isso que eu tenho até essa descontração maior aqui, tá certo? Jacques, só uma questão que a gente não passou por esse tema da cultura, nessa questão do museu. Uma proposta nossa é fazer uma prefeitura nova, um centro integrado das secretarias. E o museu ser naquele prédio da prefeitura. Ali, no prédio da prefeitura de hoje. Prefeitura velha ou de hoje? A prefeitura de hoje. De hoje, que não tem adaptação, não tem acessibilidade, é um prédio antigo que a gente dá para fazer ali um museu. E dá para fazer ali no Esporte Clube de Arco Verde, que tem muito espaço. Fazer a prefeitura e também as secretarias todas ali para a população não ter que sair das suas casas e pular para todo ponto de Arco Verde, que Arco Verde gasta quase R$1 milhão por ano de aluguéis no nosso município. Também falando aqui, daqui a pouco, para não vir pegar a nossa ideia, colocar um vagão de um trem ali em frente à estação para dar sentido que aquilo ali é uma estação de trem. Dá para buscar, dá para montar, e os nossos artistas enfeitam ele, todo mundo vai querer parar para tirar uma foto. Um teleférico de cruzeiro a cruzeiro, dá para fazer. Isso é com a empresa, só fazer um estudo de viabilidade e fazer ali o teleférico. Temos várias ideias aqui para Arco Verde, mas infelizmente parece que os gestores não escutam a população. Eu acho que é importante escutar a população. E assim, João, claro que você, como político, você está colocando sua ideia, colocando, mas a gente, até como cidadão, já encerramos o tempo, tá certo? Vamos depois marcar um encontro para discutir as ideias para Arco Verde. Senão vão pedir direito de vir aqui. Então, abraço a todos e até uma próxima oportunidade. E peço um debate entre os candidatos. Estou doidinho pelo debate.